Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Na realidade, eu não vou pregar, seria mais uma reflexão ao que o Senhor tem colocado no meu coração. Para esse primeiro domingo, né, esse início, nós podermos estar refletindo um pouco na palavra de Deus. O texto está em Lucas, capítulo 13, versos 6 a 9, uma das parábolas de Jesus. Nós, nos últimos 3 meses do ano passado, praticamente nós debulhamos, eu creio que umas 15 parábolas, pelo menos, e foi um tempo muito precioso. E essa semana, essa me veio ao coração aqui, para esse início de ano, a gente está meditando um pouco naquilo que nós podemos aprender com a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor nos quer falar conosco, quer comunicar conosco nessa passagem aqui. Lucas capítulo 13, versos 6 a 9. E o texto diz assim: então contou esta parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Senhor, essa é a Tua palavra e sabemos que a Tua palavra é tremendamente poderosa. Queremos mais uma vez declarar a dependência do Senhor, queremos a revelação, Senhor, ó Pai, daquilo que o Senhor quer nos comunicar através do Teu Espírito Santo. Declaramos que não há resistência nenhuma em nosso coração e que, por favor, Senhor, da mesma maneira que o Senhor tem falado ao meu coração, o Teu Espírito Santo possa confirmar e testificar no coração da Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, tradicionalmente, Ano Novo é um tempo de novos começos, não é isso? Tem assim um hábito, né? Nós temos por hábito, sempre no final do ano, fazer lá aqui um balanço no final de cada ano e estabelecer algumas metas para o novo ano, alguns planos, alguns alvos a serem atingidos para o ano que se iniciou, e é exatamente o ponto que nós estamos aqui hoje. Na América tem por hábito, né, os americanos e nós que acabamos morando aqui já, eu pelo menos já estou 12 anos aqui, a gente acaba aprendendo, por conta dessa cultura, a escrever uns resolutions, como eles dizem, né, que nada mais são do que as nossas intenções, as decisões, as promessas sobre coisas melhores que nós desejamos fazer ou alcançar no novo ano. O problema é que, na grande maioria das vezes, aquilo que nós estabelecemos, que nós nos comprometemos, porque é um tempo muito emocional, né? Virada de ano, novidade, as coisas vão começar a acontecer, as novas oportunidades vão estar surgindo, mas passado, de repente, alguns meses, ou algumas semanas, ou talvez até alguns dias, nós acabamos definitivamente esquecendo, né, do compromisso que nós assumimos, ou daquilo que nós estabelecemos como alvo, ou como meta para a nossa vida no próximo ano. Não sei se você já vivenciou alguma coisa assim, mas é muito natural. Eu até estava tentando lembrar algumas promessas comuns que as pessoas acabam fazendo. Não sei se você se identifica com alguma delas aqui, mas, por exemplo, tem gente que estabelece: não, esse ano eu vou emagrecer 30 libras, ok? Amém, amém, Pati? Ok? E na maioria das vezes a pessoa esquece disso e termina com uns 40 a mais, ok? Não, né? Outros dizem assim: não, esse ano eu vou fazer academia 3 vezes por semana. E você se empenha, você passa na porta da academia, aí você começa até a desviar o caminho, para você não se sentir, para você esquecer realmente disso, ok? Você estabelece algumas metas. Outra, os homens principalmente: não, esse ano eu vou fazer parte da campanha do Novembro Azul, né? E aí o Novembro Azul, que é o exame de próstata, né, necessário para todos os homens aí, e alguns acabam
encontrando um dezembro desesperado, né? Porque não é fácil, não. Outros dizem assim, vou me livrar dos vícios, de fumar, de beber, de mentir, de se atrasar em compromissos, ok? Outros, eu assumo um compromisso com meu cônjuge de ter um date, né? Ou um encontro, uma saída, como namorados, ao menos uma vez por mês. Ao menos uma vez por mês. E se atropela com as agendas, ok? E acha que isso acaba não sendo mais prioridade e vai deixando para frente. Outros prometem ter um tempo para os filhos, um tempo de qualidade. Não é isso? Porque tem gente que confunde presença com presente. E os filhos precisam e desejam muito mais a presença do que presentes. E tem pais que, por conta da correria, do trabalho, dos estudos, acabam não priorizando isso. Eu acho muito bonito. Às vezes eu vejo o Chiquinho parando a sua correria para brincar com as crianças, para ir jogar bola, para brincar de Nerf, eu não sei o nome desse negócio aqui, que eles trazem para lá e para cá. Eu acho bacana demais isso. Isso vai construindo um fundamento, uma base maravilhosa nessa relação paterna e familiar. Amém? Outra coisa, tem gente que diz assim, não, esse ano eu preciso perdoar aquela pessoa que me decepcionou, que me machucou, que me feriu, que me traiu, e que meu coração ainda sangra. Você decide isso, mas naquele momento de empolgação e vai passando as semanas, os dias, e acabou que aquilo ainda continua ali, sendo aquele chiclete sem gosto na sua boca, e você continua mastigando ele. Outras assim, olha, eu preciso pedir perdão para alguém que eu também decepcionei, ou machuquei, ou feri, ou que eu até traí. E você acaba, ok, mas deixa isso passar, e não toma essa posição, esse posicionamento. A mais comum, então, é assim, esse ano eu prometo que eu vou ler a Bíblia, ler a palavra de Deus todos os dias. Ok? Você começa lá no Gênesis, né? Aí, primeira semana, quando começa a entrar as genealogias ali, fala, para que isso daqui, né? Aí você começa a ficar, peraí, como é que pode? Por que eu não vou ter mais filhos? Não preciso aprender tanto nome assim? Você começa a encontrar uma série de desculpas para não mais se alimentar da palavra, para não mais ter intimidade com a palavra, que é um dos fundamentos tremendo para aqueles que caminham, para aqueles que são servos do Senhor, que são discípulos de Cristo, são discípulos do Senhor, até porque a própria palavra, né, é o próprio Jesus Cristo. Amém? Nós entendemos que no princípio era a palavra. Amém? Outros dizem assim, não, eu vou falar com o Senhor diariamente. E antes de tomar qualquer decisão durante esse ano, antes de eu tomar qualquer decisão, seja ela importante, seja ela simples, mas eu vou falar com o Senhor. E você acaba, por conta da correria, do dia a dia, da pressa, a gente acaba esquecendo também dessas coisas, ok? Outros dizem assim, não, eu vou orar diariamente para aqueles que de alguma forma se tornaram meus inimigos. E você começa, não, mas ele não merece ainda, né? Aí você começa a colocar alguns obstáculos. E um outro também, eu vou reservar um tempo a sós com Deus, um tempo de qualidade. Ainda que seja semanal, para desenvolver essa minha intimidade, para ter meus encontros de amor com o meu amado. Isso é no momento de empolgação, nós prometemos e depois, né? É como muitas famílias ou muitos cônjuges que, quando estão diante do Senhor ou diante da igreja, fazem os votos, né, conjugais. Eles prometem a fidelidade na alegria, na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, e passado algum tempo, aquilo já não tem mais peso. Aquilo, peraí, será que eu falei? Eu acho que eu estava, né? Eu não estava em mim. Não é assim? Mas o fato é que nós prometemos, e quando prometemos alguma coisa, nós nutrimos expectativas a quem nós prometemos. Não é assim ou não? Quando você promete alguma coisa, você assume um compromisso com alguém, você acaba nutrindo expectativas a quem você prometeu, a quem é alvo dessa promessa. Nós acabamos nos comprometendo conosco, nós acabamos nos comprometendo com o próximo, com a pessoa, e acima de tudo, nós acabamos nos comprometendo com o Senhor. Amém? Nós acabamos nos comprometendo
com o Senhor. E isso é uma coisa tão delicada, porque a palavra do Senhor nos afirma lá em Mateus 5:17, que a minha palavra ela tem que ser sim, sim, não, não. Ok? Sim, eu tenho que ter uma só palavra. Uma só palavra. Eu não posso vacilar na minha palavra. Eu não posso colocar em dúvida o meu comprometimento. Amém, querido? Eu preciso manter a minha palavra. E da mesma forma como nós entristecemos pessoas quando prometemos e não cumprimos, nós nos entristecemos quando pessoas nos prometem coisas. Quando pessoas querem assumir ou assumem compromissos conosco e não cumprem. Isso não te incomoda? Incomoda você ou não? Quando alguém te promete alguma coisa, alguém assume um compromisso com você, e essa pessoa vem e falha, por algum motivo, eu não quero julgar aqui o motivo, mas de alguma maneira bate em você um sentimento de frustração. E da mesma maneira, quando nós nos comprometemos com qualquer uma outra pessoa, e até com o Senhor, nós acabamos frustrando, entristecendo, porque nós não fomos capazes de cumprir com aquilo que havíamos nos comprometido. Início de ano, e eu quero trazer essa reflexão justamente para que nós possamos ter um ano melhor do que 2018. Ok? Nós já sabemos que já fomos abençoados, nós temos a bênção do Senhor sobre nós, as promessas do Senhor estão mantidas, porém é necessário que nós façamos a nossa parte, que nós avaliemos como nós temos nos comportado, como nós temos frutificado, como nós temos reagido nesses desafios que nós temos enfrentado. Francisco Chiquinho falava semana passada sobre as lutas que enfrentamos, que nada é acidente, que nada é por acaso. Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus tem um propósito em cada luta, em cada vale, em cada deserto que nós passamos. E Ele é exatamente para nos trazer crescimento, fortalecimento, para que as nossas vidas, ou o nosso corpo, possa crescer espiritualmente, com saúde, se tornar um corpo saudável, enfim, para a glória dEle. Eu lembro que quando me prometeram alguma coisa, uma coisa que nunca saiu do meu coração, eu tinha 7 anos de idade, e um tio meu, chamado Eliseu, era um fazendeiro rico, tinha 3 fazendas, e não entendo esse 3 fazendas com aquela cachaça que tinha antigamente, ok? Mas ele tinha realmente 3 fazendas de café, plantador de café. Era um homem muito rico. E um dia nós nos encontramos, eu tinha 7 anos, falei assim, Cacau, eu tenho um potro, né? Não sei se você sabe o que é potro, um cavalinho, filhotinho lá de cavalo, e ele é seu. Meu Deus do céu, aquele lá é seu, eu quero que você escolha o nome e tal. Ele tem uma mancha aqui, começou a descrever, vocês imaginam isso, em 1970, né? Muitos de vocês, acho que a maioria de vocês não era nem nascido aqui, né? Não tinha foto, não tinha como ele mostrar uma fotografia do meu cavalinho. E esse cavalinho nunca veio. Eu nunca vi, entendeu? Cavalinho se tornou cavalão, talvez tenha se tornado um campeão aí, né, de corrida, não sei, quem sabe, né? Mas isso, naquele coração, no coração daquele menino de 7 anos, permaneceu, que hoje, né, estava meditando hoje, me lembrou, 48 anos depois, eu lembrei que uma promessa me foi feita para um jovenzinho, um garotinho, e ela não foi cumprida. E aquilo, é claro, eu não preciso de cura interior, está tudo bem, viu? Mas é alguma coisa que eu lembrei. Porque assim, quando nós nos comprometemos com alguma coisa e não cumprimos, é o reflexo que acontece no coração de quem era o alvo do nosso compromisso. Ok? E o que eu vejo com isso é que nós, como servos, como os discípulos do Senhor, nós precisamos ser cumpridores do que prometemos, em todas as áreas da nossa vida. Sabe, manter a nossa palavra em tudo. Estou dizendo isso porque, com certeza, esse começo de ano você deve ter feito traçado alguns alvos, colocado alguns sonhos, alguns planos,
mas para que você não permita-se chegar ao final desse ano com desculpas, não deu, né? Ó vida, ó céus, ó azar. Não, você não se conforme com isso, ok? Porque o Senhor, Ele está atento àquilo que nós nos comprometemos, Ele está atento ao compromisso que nós assumimos, à palavra que sai da nossa boca. Não é brincadeira, Ele tem cuidado de nós, ok? E como servos e discípulos de Jesus, né, nós temos uma nova vida, amém, queridos? E nós não podemos sair assumindo compromissos ou fazendo compromissos irresponsavelmente, ok? Porque Ele tem nos capacitado. Ele é o nosso tudo, Ele é o nosso amo, nada nos tem faltado, amém? E Ele nos tem capacitado para que nós possamos cumprir com aquilo com que nós nos comprometemos, amém? Eu lembro, aqui nos Estados Unidos, tem um grupo de homens, um movimento chamado Promise Keepers, não sei quantos ouviram falar disso. São homens que decidiram, eles lotam estádios aqui na América. O Franklin Graham, o filho do Billy Graham, foi um dos coordenadores. O Rick Pantoja, um brasileiro, era o ministro de louvor, e eles lotavam estádios. Só homens que assumiram um compromisso. Promise Keepers são aqueles que mantêm a promessa, que assumiram um compromisso de fidelidade aos seus cônjuges, de fidelidade à sua família, de fidelidade à sua igreja, de fidelidade aos seus líderes, de fidelidade ao seu trabalho, enfim, de serem aqueles que se comprometem e cumprem, ainda que isso lhe custe dano, qualquer tipo de dano, até a própria vida. E eles mantiveram isso. E é maravilhoso, porque eles têm um compromisso com o Senhor de uma forma tremenda que tem impactado. Isso é um movimento que já está aí, pelo menos eu conheço há uns 10 anos, e tem impactado a vida de tantos homens que eram irresponsáveis, que não cumpriam com as suas palavras, que não cumpriam com os seus compromissos. E tem sido algo tremendo e maravilhoso, esse movimento que tem acontecido aqui nos Estados Unidos. A gente precisa ser cumpridor, como eu disse, daquilo que nós nos comprometemos. Eu entendo que fidelidade às pequenas coisas é o que Deus se agrada. Vocês lembram que Davi se tornou um grande rei? Israel tem assim em Davi uma paixão pelo rei Davi, por tudo aquilo que ele representou, por tudo aquilo que ele fez, por toda a sua história, né? Porque o Senhor Jesus também, é claro que Israel tem aquela aversão ainda ao Messias, eles não creem, que Jesus Cristo é o Messias, eles estão esperando o Messias, mas o rei Davi, ele é assim algo maravilhoso, é a alegria daquele povo, a estrela de Davi, que é o símbolo até da própria bandeira. E Davi, ele foi fiel, é um exemplo de fidelidade às pequenas coisas, ok? Ele era um pastorzinho de ovelhas, O Azaf uma vez estava falando com a gente sobre isso, estava falando que ele era um levador de pão e queijo na guerra para os irmãos. E por conta dessa fidelidade dele, ele se tornou um matador de gigante, ok? E foi ungido rei de Israel e fez toda essa história tremenda. É um dos maiores salmistas, adoradores aqui do que temos no livro de Salmos. Praticamente, boa parte do livro de Salmos foi escrito por experiências pessoais de Davi com o Senhor. Mas ele foi fiel no pouco. Ele foi fiel nas pequenas coisas. E o Senhor o colocou sobre algo maravilhoso, grande, que foi o seu próprio povo. Amém? O contexto do texto aqui que nós lemos, alguns versículos anteriores, se você pegar ali a partir capítulo 13, verso 1, algumas pessoas, não se sabe exatamente a intenção, mas algumas pessoas foram falar para Jesus sobre uma chacina que havia acontecido. Pilatos tinha mandado chacinar, ou assassinar, ou matar uma grande quantidade de galileus durante a hora, o momento que eles estavam oferecendo seus sacrifícios no átrio do templo. E dizem que os galileus eram um povo assim que não se conformava com o domínio romano. Vocês sabem que nessa época o Império Romano é quem dominava e exercia com mão de ferro, o governo sobre o povo de Israel.
E os galileus, desculpem, eles estavam assim meio que indignados. E dizem os entendidos que eles estavam meio que tentando fazer alguma coisa como uma conspiração, e Pilatos, Pilatos, aquele que lavou as mãos depois, sobre Jesus, mandou matar a todos. E o sangue deles, o sangue daqueles galileus, se misturou com os sacrifícios dos animais que eles haviam levado para o sacrifício. E para a cidade, aquilo foi um sacrilégio. Você imagina, o sangue humano misturado com sangue de sacrifício. E eles achavam assim, cara, esses caras eram os piores pecadores para merecer um final dessa maneira. E alguém disse isso para Jesus, na intenção de falar assim, sim, eles eram mesmo, Então, mereceram alguma coisa assim. E Jesus foi muito claro, falou assim, olha, vocês acham que esses galileus que foram mortos por Pilatos eram mais pecadores do que vocês? Vocês estão completamente errados. E ele afirmou, olha, o que eu digo é, se vocês também não se arrependerem, vocês vão morrer. Ou vocês também acham, ele continua no verso 4, ou vocês também acham que a torre de Siloé, que caiu, que desmoronou e matou 18 galileus, morreram os 18 assim ao mesmo tempo ali, sufocados, por conta da queda daquela torre. Vocês acham que eles também eram mais pecadores do que vocês? Não, não eram. O que eu digo é que se vocês também não se arrependeram, quem não se arrepender vai morrer, ok? E foi uma coisa, a ênfase aqui de Jesus, ele está dizendo, ele está afirmando sobre a necessidade de arrependimento, ok? Todos nós precisamos passar pelo arrependimento, ter uma experiência com arrependimento. Que arrependimento é mudança de mente, é mudança de atitude, é mudança de coração, ok? E aí Jesus pega no meio dessa fala, ele pega e introduz essa parábola que nós lemos aqui. E nessa parábola a gente vê 3 personagens aqui. A gente vê o dono da vinha, a gente vê o viticultor, que era a pessoa que cuidava ali da vinha, que cuidava ali das plantas, das árvores, e essa figueira infrutífera. Esse texto mostra, irmãos, se você prestar atenção, que a figueira ela estava plantada, ela estava estabelecida junto com uma plantação de uvas, com uma videira, ok? Então, nós sabemos que para se cultivar uvas é um cuidado todo especial, há detalhes. E essa figueira, ela não estava jogada na rua, ela não estava em qualquer lugar, ela estava exatamente cercada, ela estava dentro desta videira, dessa vide, desse pequeno sítio, muito bem cercada, muito bem cuidada, muito bem adubada, ok? Porém, a surpresa é que, apesar de ela ter todo esse cuidado, protegida, cuidada, um ambiente assim propício para frutificar, ela não produzia frutos, ok? Uma figueira bem colocada, bem plantada, bem cuidada, adubada, enfim, ela não produzia frutos. E aí, frustrado, o dono da vinha decide cortar essa figueira, ok? Qual é a função de uma árvore frutífera? O que você espera de uma árvore frutífera? Fruto, não é isso? Você espera colher frutos de uma árvore. Para isso você cuida ali e tal, para que você possa desfrutar. Olha que coisa bacana. Desfrutar do fruto, ok? E ele não encontra fruto, porém aquele cara que cuidava ali, que estava ali todos os dias, falou assim, poxa, não corta ela não, dá uma nova chance aqui. Eu vou insistir, eu vou adubar, eu vou arar ali a terra, vou colocar, enfim, os nutrientes necessários para que essa figueira possa ter uma oportunidade de dar o seu fruto, ok? E é interessante, gente, a figueira é uma situação complicada. A figueira,
quando ela está com as folhas já, entendem-se que ela já tem os frutos e frutos maduros. Ela é diferente de todas as outras árvores frutíferas. A figueira, ela dá primeiro as frutas, né? Dá primeiro o figo, para depois ser coberta de folhas, né? Diferente das outras árvores, né? Que primeiro nascem lá as folhinhas e depois... Então, é frustrante para quem cultiva uma figueira, né? De vê-la já carregada com folhas em tempo de colheita, não encontrar um só fruto. E eu queria trazer esse texto aqui para a nossa realidade hoje. E o que a gente aprende com tudo isso? Primeira coisa, eu vejo aqui a expectativa. Verso 6, a parte B, diz assim: "O certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha." Assim como a gente tem sempre expectativa em receber o nosso salário no final da semana, ok? Quem trabalha quer receber o seu salário ou não? Amém? Ninguém é relógio, né? O mesmo relógio que precisa de uma cordinha. Mas você tem expectativa de receber o seu salário, aquilo que você merece pelo seu trabalho no final da semana. Assim, a gente também tem expectativa de ver os resultados de investimentos. Quando você investe em alguma coisa, você espera receber, ok? Os resultados disso. Assim como a gente investe vida, caráter nos nossos filhos, nós esperamos e desejamos ver o fruto desse trabalho, desse investimento na vida dos nossos filhos. O dono da vinha esperava colher o quê? O fruto, o figo daquela figueira. Eu entendo que esse dono da vinha é como o Senhor, o nosso Deus, ok? Eu entendo que Ele tem expectativas em mim e em você de ver frutos, de colher frutos, ok? Nós precisamos frutificar, é natural isso. Uma árvore saudável, ela vai frutificar, está claro? É claro, uma árvore saudável, ela vai frutificar no tempo certo. E eu vejo a nossa vida e o Senhor como esse dono da vinha, a nossa vida como uma árvore bem plantada no seu reino, na sua casa, a gente bem protegido, bem alimentado, e nós estamos então comprometidos em frutificar para a alegria ou a glória dele. Salmo 1 diz assim que a árvore plantada junto a correntes de águas dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem e tudo o que fizer prosperará. Amém? Ok? Mas eu acho interessante isso aqui, que dá o seu fruto na estação própria. Nós precisamos frutificar. Nós precisamos frutificar. E que fruto a gente tem dado? Qual é o fruto que nós temos dado? Qual é o fruto que nós temos oferecido ou dado ao Senhor em honra, em adoração, para a glorificação do seu nome? O Senhor espera de nós, primeiro, gratidão a Ele. Nós temos falado muito sobre gratidão. E gratidão é uma das formas mais lindas que nós encontramos para adorá-lo, para demonstrar a nossa adoração a Ele. O Senhor espera de nós confiança nele, independente das situações, né, dos mares revoltos. O Senhor espera que a nossa confiança esteja mantida nele. O Senhor espera de nós também santidade. Santidade também tem a ver com separação. Nós estamos dedicados a Ele. Nós pertencemos a Ele. Ok? A palavra diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Ok? Nós temos assim esse cuidado com os nossos filhos, não temos? Ok? Nós queremos os nossos filhos perto, os nossos olhos estão sobre eles, queremos ser participantes de tudo. Até num futebol de sábado lá, né? O tio Everton toma um tombo daqueles lá, mas para demonstrar para o filho que estava ali que, peraí, né? Ai, Jesus. E é interessante que o Senhor também espera de nós compromisso com o corpo, com a igreja de Cristo. E Ele espera também que nós nos disponhamos a ajudar o próximo. Ok? Gratidão, confiança, santidade, compromisso com o corpo, que é a igreja, e ajudar o próximo. O Senhor tem expectativa
que nós cumpramos com a nossa parte, com aquilo que compete a nós, com aquilo que nós nos comprometemos para 2019, porque não há desculpas, não há desculpas. E o problema, gente, não é o inimigo. O problema não está porque Satanás já foi vencido. Está claro? Satanás, ele não tem poder, porque todo o poder foi dado a Jesus. Amém? Eu tenho que ter isso em mente. Eu não posso usar essa desculpa para a minha vida infrutífera. Eu não posso, não cabe, porque ele já está derrotado em nome de Jesus. Eu creio que o desejo do Senhor é dar testemunho sobre a nossa vida, como ele deu de Jó. Tens visto o meu servo Gil, né? Tens visto a minha serva Lara, o meu servo Eus. Você imagina que coisa maravilhosa, gente. O Senhor dando testemunho diante do nosso inimigo acerca de nós, acerca da nossa fidelidade. Amém? E agora acho que uma das maiores expressões de alegria e prazer do Senhor é quando Ele declara sobre Jesus: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é o meu filho amado, em que me compraz o coração. Em outras traduções. O Senhor pode falar isso sobre a tua vida? Amém? Não? O Senhor tem prazer em fazer isso. Amém? Então a primeira coisa que a gente entende aqui é acerca da expectativa. Deus, o Senhor, Ele tem expectativas sobre a nossa vida. Ele quer colher algum fruto que saia naturalmente e espontaneamente, no tempo certo, sobre as nossas vidas, sobre todo esse investimento, esse amor com que nós temos sido amados, cuidados, bem plantados, fundamentados, alimentados, cercados, protegidos. Não há desculpas para que nós não estejamos frutificando para Ele. Há um problema sério. Nós temos assim um egoísmo, né? Não é bem essa palavra egoísmo, é algo voltado para o ego, mas alguma coisa para nós mesmos. É como se fosse, nós somos desafiados a ser ensimesmados, né? Tudo gira em torno de nós, para nós, né? Eu em primeiro lugar, o eu, depois eu, e a gente esquece que tudo é dele, pertencemos a ele, a nossa vida é dele, estamos vivos por causa dele, somos fortalecidos por causa dele. A esperança que temos está fundamentada na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu não posso de maneira alguma esquecer isso. Então, o primeiro ponto aqui que eu vejo, a expectativa desse dono da vinha. Ele foi com expectativa ali para tentar colher algum fruto. E depois a frustração. Verso 7 diz assim: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Você imagina a frustração do dono da vinha. 3 anos consecutivos, a vinha bem plantada, bem adubada, bem cuidada, e ele se frustra porque vai e coloca a mão lá, procura e não encontra um só fruto, apesar de todo esse cuidado. E ele se frustra de uma maneira tão grande que ele decide, assim, ele pensa até na possibilidade de cortá-la, porque ela estava sacrificando a terra, né? Era um investimento inútil e infrutífero. Nós nos frustramos quando a gente coloca expectativas em pessoas. Não sei se você já se frustrou com alguém. Não? Foi só eu, então, acho, né? Ok? Nós nos frustramos, e a frustração, ela te leva a uma decepção. A gente, às vezes, coloca expectativas em pessoas, em amigos, em resultados positivos. E quando essas coisas não acontecem, elas nos trazem uma decepção, que a gente acaba se entristecendo de uma maneira bem forte. Porque ninguém sai de casa numa manhã e fala assim: uau, estou louco para ser frustrado hoje. Eu estou louco para ficar chateado hoje. Você não tem essa decisão, você não é louco o suficiente para pensar dessa maneira e sair louco para que as coisas deem errado para você. Mas a gente se frustra, e da mesma forma a gente esquece que a gente fere o Senhor, o nosso amado, aquele que nos ama incondicionalmente, aquele que
que tem nos dado vida com a nossa vida infrutífera. Ok? Quando a gente passa ano, vai ano, entra ano, 2018, 19, eu não sei quanto tempo mais nós temos de vida, mas essa nossa vida infrutífera, isso frustra ou entristece, porque Ele nos tem dado tudo, todas as ferramentas, para que nós possamos frutificar para a glória dEle. Amém? Nenhum de nós aqui recebemos um ministério sentados num banco de veludo vermelho. Ok? Nenhum de nós recebemos isso. Eu te garanto, e eu consigo te provar biblicamente que nós não recebemos isso. O Senhor tem dado um dom para cada um de nós. O Senhor tem nos capacitado. Ele tem nos enchido. Tem nos dado o Espírito Santo para que nós possamos crescer e frutificar para a glória dEle. Amém, querido? Aleluia. Mas o problema é que chega a ser assustador o fato que parece não incomodar. Que não incomoda quando a gente fica simplesmente infrutíferos. Plantados, sendo alimentados, e nós não frutificamos. O agricultor, assim como você que espera receber o resultado do seu trabalho no final da semana, resultado dos seus investimentos, do teu tempo, a resposta da tua oração, enfim, da mesma maneira o Senhor tem expectativas, ok? De ver o fruto sendo gerado na vida daqueles que Ele tanto tem amado. Amém? Que fruto você tem dado? Qual é o fruto? E a figueira aqui era como uma fake figueira. Ok? Ela tinha cara, mas ela era uma mentira. Porque ela não tinha fruto. Ela não frutificava. Nós fomos criados, queridos, para o louvor da glória do Senhor. Para nós glorificarmos a Ele. Para honrarmos a Ele. Para agradarmos a Ele. Com as nossas ações e com as nossas reações. Tudo é para Ele. Amém? Tudo é para Ele. Nós fomos formados para isso. 2 Coríntios 5,15 diz lá que Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia. Eu não vivo mais para mim. Nós não vivemos mais para nós mesmos. Nós vivemos para Ele. É para Ele que nós vivemos. Amém? Então a gente viu aqui primeiro a expectativa do dono da vinha, a frustração do dono da vinha, e agora acontece algo tremendo e maravilhoso. A intercessão. Verso 8, a primeira parte diz assim: deixa ainda esse ano, para que eu cave ao redor dela e a adube. O viticultor, aquele cara que cuida das árvores da vinha, ele se coloca como um mediador entre o dono da vinha e a figueira. Ele pega, olha, deixa eu cuidar dela, deixa eu dar um plus aqui. Eu vou trabalhar dobrado, eu vou adubar mais, eu vou arar mais, eu vou cuidar mais para que essa árvore possa ser estimulada a frutificar definitivamente. Então eu vejo que o problema não é o local. O problema dessa figueira não era local. Não era falta de cuidado. O problema dessa figueira não era os nutrientes, que estavam todos ali à disposição, estava muito bem protegida. Ela tinha um comportamento meio como uma certa anomalia, porque ela, tendo todas as condições, ela decidia não frutificar. Ok? E esse viticultor aqui, que eu entendo como o trabalho do Espírito Santo, ele intercede para que fosse dada uma nova oportunidade para aquela figueira. Uma nova oportunidade para aquela figueira. Eu vejo na nossa vida, né, fazendo aqui um paralelo, esse trabalho do Espírito Santo que continua intercedendo por nós, que continua investindo em nós, trazendo a lembrança de quem nós somos, trazendo a nossa identidade, trazendo à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Amém? Esse é o trabalho que o Senhor, eu acho linda essa parte aqui, porque essa figueira estava condenada como nós poderíamos estar condenados, desculpa.
ok? Mas o Senhor continua investindo em nós. Ele continua nos dando oportunidade para que esse ano de 2019 a gente possa frutificar e muito para a glória dele. Amém, querido? Aleluia. O Espírito Santo nos traz a revelação da palavra e nos faz lembrar das maravilhosas promessas que ele tem para a nossa vida. E por último, quarto ponto aqui, a nova chance. Verso 9, a parte A do versículo também diz assim: se der fruto no ano que vem, muito bem. Então, por fim, essa videira recebe uma nova chance, como nós falamos. Assim como nós estamos tendo essa nova oportunidade nesse ano de 2019, nesse primeiro culto, nesse primeiro domingo de 2019, a fazermos tudo o que nos está à mão para frutificarmos para Ele. Amém? Esse início de ano o Senhor está nos concedendo essa nova oportunidade de frutificar amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que são os frutos do Espírito. Isso precisa ser o quê? Encontrado naturalmente na nossa vida. É uma nova chance. A gente pode cumprir com o propósito do Senhor nessa nova chance que o Senhor nos está dando. Não é mais promessas, mais resolutions que nós fazemos e ao mesmo tempo esquecemos, mas nos mantermos firmes, lembrando de quem somos, diante de quem nós temos nos comprometido, para fazermos efetivamente diferença nesse mundo, de sermos de verdade aqueles mantedores da promessa, aqueles promise keepers, fiéis, servos fiéis a Ele em todas as coisas. Engraçado que sábado foi aniversário do Luquinhas, né? E eu estava conversando com as irmãs ali. E o meu coração vem ardendo esses últimos dias, porque o Senhor tem falado conosco de maneiras tremendas, de uma maneira maravilhosa. O Senhor tem trazido revelação, nós temos sido bem alimentados, estamos bem protegidos, mas nós precisamos frutificar. Nós precisamos dar fruto. E eu digo assim com muita sinceridade, eu tenho aprendido que como ovelhas nós precisamos gerar ovelhas, né? Discípulos faz discípulos, né? Cada um de nós. E eu entendo que esse ano é um ano de frutificação, gente. É um ano de frutificar. Eu preciso, assim, naturalmente, não é numa incubadora com aquele raio laser, não. É algo natural. Eu frutificar para Ele. Eu dar os frutos que Ele espera da minha vida, da minha família. E conversando ontem ali, tenho orado por isso, e ninguém sabia disso. Estava orando, Senhor, uma igreja que nós amamos, um corpo que está se fortalecendo, né? Temos tentado lançar todos os fundamentos, mas nós precisamos ver frutos. Nós precisamos que esses frutos possam frutificar assim, espontaneamente. E frutificar é ser cumpridores da palavra, cumpridores das promessas, é ser proclamadores do Evangelho do Reino, é viver o Reino, viver na dependência do Senhor. E a gente precisa ver isso naturalmente acontecendo. E eu conversando com uma das irmãs, para encurtar a história, aí uma delas falou assim, pastor, eu estou com desejo, sabe, de abrir a minha casa, de vir procurar pessoas, de trazer pessoas aqui para a minha mesa. Olha só, gente, você traz alguém para a sua mesa, é alguém que você quer ter comunhão, né? Você quer ter intimidade, que você quer, sabe, estabelecer ali um momento de liberdade para que a presença e a glória do Senhor possa se manifestar. E eu percebi isso, eu falei, uau, sabe, a lágrima tentou chegar aqui, eu falei, segura aí, senão você está no aniversário de uma criança, pensar que você está emocionado por causa do seu neto, mas como meu espírito se alegrou, porque eu tenho visto isso como resultado de oração, não por uma imposição, não por uma numerolatria, mas por uma necessidade que temos em frutificar na casa do Senhor, fazermos diferença. Alguém diz, olha, nós somos muito bem alimentados, Deus usa a vida dos irmãos que vêm aqui, Eudes, o Everton, né?
as pessoas que assumem o microfone aqui são pessoas realmente trazidas pelo Senhor para nos trazer. Então estamos muito bem alimentados, muito bem direcionados. Agora, se nós não estamos frutificando, é porque existe alguma anomalia. Que o problema não é o alimento, o problema não é a proteção, o problema não é o cuidado que o Senhor nos tem dado. O problema está na nossa decisão, na nossa disposição de efetivamente nos liberarmos para frutificar. Amém? Quem gera ovelha é ovelha. Deixa eu repetir, quem gera ovelha é ovelha. Você não vê um pastor, apesar de eu ser barrigudo, ok? Mas o pastor não está grávido, né? Só que vai sair, em nome de Jesus. Aquelas 30 libras que eu falei aqui no começo, a primeira coisa que eu falei, em nome de Jesus, aqui, ó, eu fiz aqui o meu resolution aqui, mas estou falando, ó, vai ter que sumir, em nome de Jesus, ok? Amém, não? Só os que creem, amém, não? Que negócio é esse? Amém, querido? E isso foi maravilhoso, tremendo. Por isso eu quero te desafiar, tome a iniciativa, frutifique, para que quando o Senhor da vinha vier procurar algum fruto, Ele encontre aquele fruto espontâneo que você deve ao Senhor. Amém? Eu quero concluir dizendo que essa nova oportunidade que o Senhor nos está dando em 2019 já começou. O texto que nós falamos lá na passagem de ano, na casa do Eudes: eis que coloquei diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Aleluia, porque é Ele que colocou uma porta aberta diante de ti. O apelo de Jesus continua sendo arrependimento, mudança de mente, mantenha a promessa, amém? Frutifique. Nós não somos uma anomalia, volto a repetir, não capacitados a frutificar. E eu quero encerrar com um texto, passei um pouquinho da hora aqui, Provérbios 3 e 3 e 4, versos 3 e 4, um segredo para esse ano, para você: que o amor e a fidelidade jamais o abandonem, prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do teu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Amém? O que mais queremos? Né? Ter o favor de Deus, né? A graça do Senhor, diante de todos os desafios que nós temos enfrentado e teremos que enfrentar em 2019. Amém? Eu queria que você pensasse nessa palavra. Essa palavra foi o que o Senhor colocou no meu coração para que pudéssemos compartilhar hoje. Esse é um ano de frutificação. Amém? Não se conforme em chegar em dezembro deste ano sem que você tenha efetivamente reconhecido que o Senhor tem podido colher frutos na sua árvore, né? Ou na sua vida. Amém?